A disputa continua e o Mashiba vai com tudo pra cima do campeão até tropeçar no pé dele durante o seu ataque. Mas antes mesmo que ele possa finalizar de uma vez por todas o Rosário, o sexto round chega ao fim. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. E a luta tá chegando lá no seu ápice, no seu apogeu, galera. E se você tá curtindo aqui os reviews que a gente tá colocando em dia, não esquece de deixar o seu like, aquele comentário bem certeiro, sabe? Ah, e uma coisa que o pessoal já deixou nos comentários nos últimos vídeos, e eu não sei se todo mundo percebeu, mas os membros aqui do canal estão tendo acesso antecipado, né, aos vídeos de review. Então se você também quiser assistir os vídeos antes de todo mundo, ganhar o selo ao lado do seu nome, ter acesso a vídeos e enquetes exclusivas, clique agora no botão Seja Membro e veja se os valores cabem no seu bolso. Recado dado, bora pro vídeo. O round 1476, Corte-o, começa com a plateia totalmente enfervecida, querendo que o Mashiba finalize essa luta e o Rosário perca de uma vez por todas. Enquanto os dois lutadores ficam ali se encarando, esperando o movimento um do outro, o Mashiba não perde tempo e já lança um de esquerda ali que bate direto na defesa do campeão. E apesar de não mostrar, dá pra notar que pelo menos o Mashiba acertou uns 3 golpes. Creio que uma sequência ali alterando os golpes de direita, de esquerda, até que finalmente um dos seus golpes, provavelmente um gancho ali de esquerda, acabar acertando o rosto do Rosário. Nisso o Rosário, percebendo que aquele pouco de dano foi o suficiente para desequilibrá-lo, ele já pega, arma sua defesa o mais fechada possível, né, para tentar ali reter algum dos golpes que o Mashiba ia lançar nele, mas como eu disse, ele acaba perdendo ali um pouco do seu equilíbrio, o que dá a margem exata para que o Mashiba possa lançar mais um golpe devastador com a sua direita. Então ele se prepara, ele se posiciona, joga totalmente o peso do seu corpo para cima do seu braço direito, mas quando ele vai posicionar ali seu pé, ele acaba tropeçando na perna dianteira do Rosário, o que acaba fazendo com que ele caia. E não é uma queda normal, sabe? Pelo que a gente pode notar, ele acaba caindo de cabeça no chão, sabe? E ele cai numa posição tão desajeitada, se é que a gente pode falar assim, porque a gente nota, sabe, aquele gráfico, sabe, de dor, de contusão vindo da espinha até a cabeça do próprio Mashiba. E eu acho que isso pode até mesmo ocasionar algum tipo de lesão. Se você sabe do que eu tô falando, por favor, não coloque esse spoiler nos comentários. Que pode gerar, sim, alguma contusão no futuro ou que possa até mesmo interferir no seu desempenho, no que pode ser, na verdade eu acho que vai ser mesmo, o último round dessa luta. Então a gente percebe que a plateia, novamente, extremamente reativa com tudo que está acontecendo nessa luta, começa a falar: nossa, olha, o Rosário, ele é um ladrão, nossa, ele é um bastardo, por que ele faz isso, sabe? Isso aí foi de propósito, com certeza foi ele que armou isso, tal. Mas a gente percebe que quando a Kumi ali aparece um pouco mais apreensiva do que tem acontecido, o Ippo acaba meio que, eu não digo esclarecendo seria a palavra certa, né? Ele acaba esclarecendo para ela que aquilo realmente não foi proposital. Como a gente já viu, até o pessoal mesmo comentando, o próprio Ippo já disse, a galera da Academia Kamugawa, como a gente já viu em outras lutas, quando se tem um destro lutando com um canhoto, esse tipo de contusão, de acidente é bem normal de acontecer. E ainda mais nessa situação de a gente tem dois lutadores bem fadigados, bem cansados, com bastante dano acumulado, eu acho que esse tipo de acidente é mais fácil de acontecer, sabe? Mais natural, porque eles não estão tão afiados e tão focados assim como eles estavam no início dessa luta. Então a gente vai lá pro grupo do Sawamura, do Sendo e do Miyata, onde o Sawamura até fala: poxa, cara, ele perdeu a grande chance dele, né? Esse era o momento do Mashiba finalizar o Rosário e levar o cinturão para casa, né? E ele até acaba falando, né, perguntando, aliás, pro Miyata o seguinte: pô, você perdeu de uma forma bem parecida, não é não? E ele acaba concluindo, né, acrescentando, aliás,
falando o seguinte para o Miyata. Pro Miyata não, né? Pra todo mundo ali, pro Sendo também, né? Que perder dessa forma é como se fosse uma espécie de karma, sabe? Tipo, que tudo que aconteceu lá no início da carreira do Mashiba pode acabar impactando diretamente, assim, no final, sabe? Na coroação de lutador do Mashiba nesse momento, sabe? Tipo, ó, tá vendo todas as merdas que você fez lá no começo? Agora estão vindo te cobrar agora. E aí o Miyata fica com isso na cabeça. Enquanto eles têm esse breve diálogo, digamos assim, o Sendo já fica pistola e fala: meu, que esse negócio de karma é o caramba, você tá louco, não ligo pra essas coisas não. Ele pega e dá um gritão falando: Mashiba, acaba logo com esse filho da mãe. Então a gente volta lá pro ringue, onde a gente vê que o Mashiba já tá de pé ali, ele também tá um pouco mais ofegante, mas ele tá pronto pra tentar finalizar essa luta de uma vez por todas. Pois logo na sequência ele já começa a ele já começa a ir pra cima do campeão, e antes mesmo que o Rosário possa reagir, o Mashiba já dá ali uma que faz com que o Rosário perca o equilíbrio e vai parar nas cordas. E quando o Mashiba mais uma vez vai pra cima do campeão pra finalizar essa luta de uma vez por todas, a gente vê que o juiz se coloca no meio dos dois lutadores, pois o sexto round acabou nesse exato momento. E sabe aquelas expressões que a gente sempre fala do salvo pelo gongo? Parece que sim, o Rosário foi salvo pelo gongo e esse não foi o último round dessa luta e provavelmente o próximo, que é o sétimo, será com toda certeza. Nesse momento, então, a gente vê a reação do público, né, ao se deparar com esse momento crítico, sabe, esse encerramento assim abrupto. Muitos reclamam, alguns xingam o Rosário, alguns até falam que o Mashiba tá bem pertinho mesmo de conseguir esse título, de levar pra casa, e ele só precisa, sabe o que o Rosário falou até no review anterior, tipo, de só dar um peteleco pra esse cara cair? É exatamente isso que o Mashiba precisa fazer. Ele só precisa dar uma bendada que o Rosário vai cair e ele pode sim levar o título pra casa. Quer dizer, deixar o título no Japão. Nisso então nós vemos que o Mr. Bean chama o seu lutador e quando a gente vira a página a gente vê que a cara do Rosário tá completamente inchada, cara. Ou seja, todos esses golpes que ele tomou nos últimos instantes da luta, cara, eles foram bem agressivos, né? Que fez o rosto dele inchar completamente. E não só isso, o próprio Mr. Bean acaba meio que assumindo que o Rosário ele tá bem perto mesmo de perder, sabe? Ele tá com zero de energia, ele tá assim por um triz mesmo de acabar perdendo essa luta, sabe? Então ele tá quase meio que se dando conta de que o seu lutador vai acabar perdendo essa disputa. Enquanto isso, lá do outro lado do ringue, a gente vê que o Sr. Toho, por sua vez, ele tá tentando fazer ali a recuperação ou dar um pouco mais de energia pro seu lutador, né? Quando ele até mesmo é questionado se ele quer gelo ou água, ele fala: meu, não importa, dá qualquer um gelado que a gente precisa fazer o Mashiba voltar com o mínimo de energia possível só pra ele finalizar essa luta de uma vez por todas. Então o Mashiba ele tenta falar algumas coisas, mas o Sr. Toho já interrompe e fala: cara, não fala nada, segura sua energia e só respira. E aí é muito engraçado porque o Sr. Toho começa a fazer até umas caretas, sabe? Tipo de puxando ali o ar e soltando, sabe? Tipo inspirando e expirando, pra ele só se concentrar, cara, só relaxa, Mashiba, respira, se concentra e traz esse cinturão de uma vez por todas pra gente. É mais ou menos isso que o Sr. Toho tá tentando falar pra ele, sabe? E nesse meio tempo, né, enquanto o Sr. Toho tá ali fazendo tudo o que ele pode pra recuperar um pouco o seu lutador, nós vemos que o Mashiba ele fica até um pouco chateado, digamos assim, pois ele queria falar algumas palavras pro Sr. Toho e ele fala: caraca, meu, você não me deixa falar, porque o único motivo de eu estar aqui até agora, nesse momento, é por causa de vocês. E a gente percebe que o que o Mashiba queria falar era obrigado, sabe? Ele queria agradecer com palavras mesmo a sua equipe, ao tempo que eles dedicaram, a toda a sua preparação, né? Tudo que eles puderam fazer por ele até chegar nesse momento. E eu posso dizer que é até um pouco triste, sabe? Quando a gente vê o Mashiba olhando pro chão, né? Ele tá com uma cara assim meio que decepcionado consigo mesmo, como se ele tivesse meio que vergonha, ou então... Mas não vergonha do que ele tá fazendo, né? Não é isso, mas que ele não consegue, sabe, tipo, falar as coisas certas, né? Tipo, agradecer a toda a sua equipe, tudo que eles fizeram por ele e tal. Então ele meio que sente um pouco de pesar, mas no fundo, cara, ele sabe que nesse momento, né, sendo um pugilista, sendo um profissional, disputando o título de campeão, a melhor forma de agradecer tudo que a sua equipe fez e as pessoas ao seu redor ali que o ajudaram a chegar lá
é trazendo o cinturão para casa, né? É voltar com o título ali pro corner e comemorar com a sua equipe. E é tão louco pensar em tudo isso, porque assim, quando a gente volta lá pro Rosário, a gente vê que ele meio que... ele já se deu por vencido, sabe? E ele até fala pro Mr. Bean, fala, cara, eu definitivamente vou voltar pro Japão, porque eu quero lutar de novo contra o Mashiba, sabe? Não importa o que aconteça, eu quero lutar com esse cara de novo. Como se ele soubesse, ou não, que ele já meio que perdeu a luta, sabe? Ele não tá ligando pra título, ele só quer lutar com o Mashiba mais uma vez. E aí, por outro lado, a gente vê que o Mashiba também se levanta e ele acaba se lembrando do Sr. Mizutani, galera. Puta, mano, o Sr. Mizutani é sensacional. E o Mashiba, ele não deixa de pensar nele, né? Quando a gente fala sobre apoio, sobre as pessoas que o ajudaram a chegar naquele lugar. E tendo essa imagem, né, da pessoa que literalmente mudou a sua vida, ele vai pra luta pra trazer o cinturão de volta pra casa. E quando ele fala até pro Sr. Toho, né, que é o seu treinador, pra compensar tudo isso, eu vou trazer o cinturão de volta, é meio como se ele estivesse falando, pra compensar todo o trabalho que eu dei pra todos vocês, né, sendo um baita de um cuzão, eu vou trazer o cinturão pra casa. Então a gente vira a página e vê um painel duplo com a arena inteira ali torcendo, bravejando, fazendo seus gritos de guerra, enquanto os dois lutadores rumam ao centro do ringue, pois o 7º round se inicia e o capítulo se encerra. Eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo, abraço.